Paulo, na nossa visão aqui, mudou consideravelmente. Dos anos pra cá, sim. Porque, desde que vocês conquistaram 2012 Sul-Americano, o São Paulo ganhou um título, aquele título paulista, sem torcida, porque era naquela pandemia. E acho que não só a presença em campo, mas a paciência, o incentivo e o apoio é uma coisa diferente, nessa fase atual, não é? Sim. A torcida do São Paulo, ela entendeu as condições reais do clube, né? Financeira, as condições que o clube ele está hoje, né? Enfrenta hoje, né? E se não fosse torcedor são paulino, de uns anos para cá, eu acho que as coisas poderiam estar muito piores do que está. Porque eles abraçaram o time de uma tal maneira. Porque eu jogava no Morumbi com 10 mil, 15 mil, 20 mil lembro pessoas. bem. Agora, na Libertadores, 60 mil, tudo. Campeonato Brasileiro, por mais que a gente na época dele esteja bem, na minha época, a gente ficou 10 mil, em primeiro lá, quando ele foi 2002, né? 2002, eliminado do Santos, a gente ficou em primeiro com uma vantagem de 10 pontos, assim, um tempão. 10 vitórias seguidas, e era raramente, no Campeonato Brasileiro, ser 60 mil pessoas. Raramente. Tinha 35, às vezes 38, 40. Mas do jeito que está hoje é a torcida mais apaixonada do Brasil. Esse foi, você está falando do de 2002, é isso? Isso. Do Cocito no... Isso. No Não, isso foi 2001. Esse 2001. Foi as oitavas. 2002 é aquele campeonato que o Santos do Diego e do Robinho elimina o São Paulo no mata-mata. Que o Gama salvou, o Gama rebaixado salvou o Santos. Que é o Curitiba. Ganhou de 4-0 do Curitiba, o Curitiba ficou fora, entrou o Santos. E aí, que também é coisas do futebol, que senão não ia surgir Robinho, Diego, coisas do futebol que acontece, depois foram para a final. Um time que já não tinha o peso, né, de responsabilidade nenhum, foi vendo o que dava, chegou até a final e fez aquilo. Luiz, a gente falou de dois times aí de São Paulo que são memoráveis sem ter ganhado um título, né? O seu de 2004 e o seu também de 2002. Que paralelo você faz aí? Porque assim, no de 2002 tinha Kaká, tinha Júlio Batista, tinha o Ricardinho que chegou, você, Reinaldo no ataque, Maldonado, volante. Cara, era um timaço também, né? Era um timaço. Infelizmente, o Maldonado machucou nas retas finais, ficou fora. E aí o Maldonado estava muito bem, pesou bastante. A gente tinha um grande time, talvez não tinha algumas peças de reposição, que é normal, né? Mas esse time de 2002, ele merecia ter conquistado, pela qualidade, né, dos jogadores, merecia ter conquistado. 10 vitórias consecutivas no Brasileirão. Não era de pontos corridos, era o de primeira fase. Foi o último antes dos pontos corridos. Último antes. Mas, o Luiz, e agora sim, você estava falando, né, um pouco dessas lembranças que veio aí do jogo agora de quarta-feira, né? Você vendo lá o Lucas sendo abraçado pela torcida. Depois que você foi para a Espanha, e Portugal e depois Espanha, como é que foi a sua relação com o torcedor do São Paulo? Porque eu imagino que isso talvez tenha te ajudado a decidir voltar para o São Paulo, assim, esse carinho, mesmo sem ter levantado essa taça, né, que era o sonho do São Paulo, ter uma taça sul-americana de novo. Como é que foi, assim, era lá na Espanha, o pessoal te abraçava quando você voltava ao Brasil? Conta um pouco de como foi esse carinho do torcedor enquanto você não estava no São Paulo. Eu acho que a minha relação com o torcedor são paulino, ela, apesar de eu ter saído, continuou, né, uma relação de carinho, porque depois de tanto tempo, voltar para o São Paulo e ter uma recepção, uma festa da maneira que foi, então me parece que o torcedor não esqueceu do Luiz Fabiano. Mas também o Luiz Fabiano não esqueceu de São Paulo, porque todas as vezes que eu podia falar do São Paulo, demonstrar o amor que eu tinha pelo São Paulo, eu demonstrei, até mesmo com a camisa da seleção brasileira. Num jogo contra o Uruguai no Morumbi, que eu fui no símbolo. É verdade. E hoje eu tenho o quadro até hoje. Verdade, eliminatórias, presenteado pelo Juvenal Juvencio, assinado por ele, cara. Um quadro bem grande. Eu ajoelhado naquela foto de trás com o símbolo, com a torcida, com o Morumbi. Isso aí não tem preço.
Cara, Isso aí lembranças que ficam, que marcam a vida, né? Nem a carreira é a vida, né? Porque a carreira já foi. O que ficou foi esse gesto, né?